Aumento revogado. Passagens de ônibus e de metrô voltam ao preço antigo, mas Justiça marca audiência com base em recurso do governo. Conselhos tutelares. Você vai ver as condições de trabalho de quem dedica a vida à recuperação de crianças vítimas de abuso. Forças Armadas nos presídios. 1.000 homens são convocados para a ação de varredura que deve durar 1 ano. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, uma boa tarde a você. Depois de uma verdadeira quebra de braço entre governo e Câmara Legislativa, o transporte público da capital volta ao preço antigo. Mas a briga não acabou. O GDF entrou com um recurso e a ação vai ser julgada na próxima terça-feira. O preço mais baixo das tarifas do transporte agradou os passageiros. Tá bom esse barulho. Foi muito bom, foi excelente porque já estava cara a passagem, né? Acho um barato, melhor coisa do mundo. A gangorra dos preços das passagens começou na virada do ano, quando o governador anunciou o aumento. As tarifas subiram de R$ 2,25 para R$ 2,50 nas linhas circulares internas, de R$ 3,00 para R$ 3,50 nas de ligação curta e de R$ 4,00 para R$ 5,00 nas viagens de longa distância, integração e metrô. O reajuste provocou insatisfação e protestos da população, o que motivou os deputados a se articularem, mesmo em recesso, para aprovar na semana passada um decreto que suspendeu o reajuste. O governador entrou na justiça para manter o aumento das passagens. Alegou que o veto dos deputados é inconstitucional. O pedido dele só vai ser analisado no dia 24 de janeiro. Se os desembargadores concordarem com o governo, as tarifas podem voltar a aumentar. Seria ideal que a gente não pagasse nada por transporte público. Olha, deu um alívio, o Cláudio Humberto já está com a gente para comentar, mas é um caso que a discussão está apenas começando, Cláudio. Pois é, olha, o ideal mesmo, né, como disse aquele nosso entrevistado, é que tudo seja muito barato, até de graça, né, o transporte coletivo. Mas, minha gente, assim como não existe almoço de graça, não existe ônibus de graça. Alguém paga essa conta. O problema é que essa conta vem sendo paga pelo GDF, que complementa, indenizando as empresas de ônibus ou aquilo que elas deixam de faturar, cobrando, por exemplo, de estudantes. Aliás, estudantes que foram dos principais protagonistas dos protestos do aumento, muito embora eles não paguem passagem, porque tem um passe livre. Outros que participaram dos protestos eram aqueles que não usam ônibus, usam carros oficiais, mas, de qualquer maneira, um reajuste de 25% numa economia paralisada, numa economia estagnada e com inflação de 4%, de fato foi chocante. O que é preciso é que, enquanto a Justiça decide se mantém ou se cancela esse reajuste, a gente precisa parar e, sem demagogia e sem oportunismo político, o Distrito Federal precisa discutir, afinal de contas, como vai financiar o transporte público, porque do jeito que está, não dá. O GDF está com grandes dificuldades financeiras, praticamente quebrado e precisa todos os meses passar o rodo para juntar 1,6 bilhão de reais por mês, que é o valor dos salários pagos aos servidores do GDF. Não sobra para nada, não sobra também para o transporte público. O racionamento de água entra no terceiro dia. Hoje o rodízio é na região do Gama. Mais de 1.800.000 brasilienses são afetados com a medida que segue por tempo indeterminado. Toda a área urbana do Gama entrou nesta quarta-feira no calendário de cortes do Plano Emergencial de Racionamento. Nesta fase, a área rural da região não será atingida. O ciclo segue o mesmo do início da medida. Primeiro, será a interrupção completa. O segundo, com menos água nas torneiras. E o restante com fornecimento normal. Todo o processo de racionamento atinge 1.800.000 moradores da capital. A CAESB orienta que a população enfrente esse período com calma e sem desperdícios. É importante que as pessoas tenham consciência que agora chegou uma hora que a gente precisa eliminar desperdícios e evitar gasto desnecessário da água. Para o presidente da companhia, a seca e o pouco investimento dentro da CAESB foram a gota d'água para o início do racionamento. A gente também é vítima
de uma seca, né, de uma crise hídrica, uma seca que se prolongou. A Caesb passou 16 anos sem fazer investimentos em grandes sistemas. E nós estamos fazendo. Desde 2015, nós pegamos obras paradas, obras grandes como o Corumbá, e retomamos. Desde segunda-feira, o esquema de rodízio atinge 13 cidades. O racionamento acontece em todas as regiões abastecidas pela barragem do Descoberto. E até que as chuvas recomponham os reservatórios, a esperança para o fim do racionamento está tão baixa quanto os níveis do Rio Descoberto e de Santa Maria. Não existe uma previsão, nós entramos nessa situação de racionamento e a gente espera, vai observar o nível do reservatório para poder tomar a decisão. A lista completa de cidades e dias de racionamento está no site caesb.df.gov.br. Agora, será que a gente é alvo só de falta de chuva ou somos vítimas também da falta de planejamento? É da falta de competência, né? Porque, afinal de contas, a gente percebe que só percebeu a existência da crise no dia que faltou água. Agora, há poucos meses atrás, 2 meses atrás, faltou água na torneira e aí a Caesb disse assim, olha, a crise é grave. E a gente não sabia disso, né? Ninguém sabia disso. E a Caesb, para compensar a sua própria incapacidade até de comunicar o problema à população, nos tascou um aumento, um reajuste, uma multa criminosa de 40%, como se nós, os cidadãos, fôssemos culpados pela própria incapacidade da empresa de fazer planejamento e de fazer as obras também, realizar as obras necessárias para impedir que isso acontecesse. O governo antecipou a divulgação das notas individuais do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O Ministério da Educação também anunciou uma consulta pública e mudanças na prova. Os detalhes ao vivo, chegando com a Renata Dourado, informação importante para todos os estudantes, né, Renata? Boa tarde. Pois é, Rodrigo, boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que nos acompanham. Você tem ideia, a procura está sendo tamanha que o próprio site vem apresentando oscilações, muitas pessoas querendo saber aí a nota que tiraram exatamente no Enem. Por que essa importância toda? Porque a depender da nota que conseguiu tirar no Enem, é possível conquistar vagas, por exemplo, por meio do SISU, que é um programa que seleciona alunos aí para universidades públicas, então não é preciso fazer, por exemplo, aquelas provas das universidades públicas, a depender da nota do Enem já entra direto na universidade pública. Tem também o ProUni, é o mesmo sistema de seleção, só que para universidades particulares, o estudante também pode conseguir financiamento pelo FIES. Então é muito importante, de fato, nesse universo aí de quem está estudando, essas notas do Enem. Por isso essa procura tão grande aí, é muito importante também, Rodrigo, o estudante ficar atento aos prazos. Por exemplo, o próprio ministro da Educação divulgou hoje aí o prazo para o SISU. Então, quem quiser se inscrever no SISU, já existe aí uma data e é esse mês. Então, deve ficar atento que essa inscrição vai ocorrer entre os dias 24 e 27 de janeiro. Lembrando que o SISU é exatamente esse sistema de seleção unificado que permite que o estudante entre nas universidades públicas. Então, as inscrições ocorrem entre os dias 24 e 27 de janeiro. São ofertadas aí, esse ano serão ofertadas quase 239 mil vagas em 131 instituições. Então, vamos lá. Quem quiser saber a nota que tirou no Enem, basta entrar no site, anote aí, enem.inep.gov.br/participante, esse aí que está na sua tela. E como você bem disse, também já está aberta essa consulta pública. Então, quem quiser apresentar sugestões, críticas, elogios, enfim, para que esse Enem também possa ser modificado, o governo está em busca também de economia, tem também um site. Começou hoje essa consulta pública, já está aí, inep.gov.br. Então é isso, o estudante pode ficar à vontade, tanto para ver aí a sua nota, quem sabe conquistou vagas em universidades públicas, particulares, ou mesmo para apresentar as suas sugestões. Não é isso, Rodrigo? Obrigado, Renato. Tem que ficar atento, é isso mesmo. E já que estamos falando de educação, termina hoje o prazo para a confirmação da matrícula na rede pública de ensino. A procura este ano dobrou e foram abertas 500 turmas. Com a crise do último ano, os pais se viram obrigados a tirar os filhos das escolas particulares. Olha só. Em 2016, a crise econômica atingiu o bolso dos brasilienses. O desemprego subiu e os preços também, inclusive das escolas. Algumas instituições tiveram reajuste de até 20%. O material escolar também aumentou cerca de 10%. E não teve jeito, muitos pais decidiram tirar os filhos de escolas particulares. No total, aproximadamente 12 mil estudantes vão migrar para a rede pública do DF.
Primeiramente devido à crise, né? A crise não só aqui no Distrito Federal, mas no Brasil como um todo. Algumas escolas privadas também grandes no Distrito Federal fecharam suas portas no ano de 2017. Além disso, a gente tem escolas públicas aí de qualidade, de extrema qualidade, que a partir do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, os pais começaram a buscar essas escolas. Foi o caso da Silvana, que matriculou 2 dos 4 filhos em escolas públicas de Sobradinho. Meu esposo, ele começou a pagar as mensalidades, mas aí depois foi ficando um pouco apertado, né? Devido à situação do país, a situação econômica do país. Então, realmente, a gente verificou que já teria que partir para uma escola pública. A Secretaria de Educação afirmou que esse aumento de 108% de novos alunos em comparação ao ano passado já era esperado. A promessa é que todos esses estudantes serão atendidos. Não vai ter impacto em número de estudantes em sala de aula, então a gente continua atendendo as salas de aula com sua capacidade estabelecida na legislação. O que nós fizemos foi ampliar a oferta em algumas escolas, principalmente aqui no plano piloto, assim atendendo 100% da demanda da educação básica. E a Silvana não perdeu tempo e fez logo a pré-matrícula dos filhos em outubro e não teve dificuldades para encontrar vagas. Eu acredito que possa qualificar meus filhos, né, do que eles precisam, né, atender a necessidade que eles precisam. O caçula da dona de casa compreendeu a troca. Para ele, o importante é seguir estudando. Por causa dessa crise do Brasil aí também tá complicado. Como a gente tem internet hoje, a gente pode falar com todo mundo, mas, assim, estudar com seus amigos, assim, que você realmente conhece, é sempre bom, né? Quem perdeu o prazo da telematrícula ainda pode conseguir uma das vagas remanescentes, aquelas que não são preenchidas. Nesse caso, deve procurar a escola ou a regional de ensino, no dia 24 de janeiro. E a seguir, ronda em conselhos tutelares revela que o Recanto é a cidade campeã em abuso infantil. O Band Cidade volta já.